Olá, tudo bem com você? Espero que esteja tudo tranquilo. Eu sou Gustavo Vanck, administrador de empresas, consultor de sistemas de gestão integrado, qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho, e eu desenvolvo esse canal para ajudar você no seu dia a dia a aplicar essas normas, requisitos, procedimentos dentro da área que você atua, dentro da sua empresa ou da empresa que você presta serviço. E hoje a gente vai falar de benefícios de análise de solução de problemas. Então fica no vídeo, aproveite esse conteúdo para aplicar no seu dia a dia e para desenvolver a sua empresa também. Isso mesmo, a gente vai falar de metodologias de análise de solução de problemas, mas os benefícios que isso traz para a empresa. E aqui eu estou trazendo esta dica, ou estas dicas, para que você possa aplicar no seu dia a dia. E é importante ressaltar uma coisa antes de a gente entrar nesses benefícios diretamente: que qualquer empresa pode aplicar isso. Qualquer tamanho de organização, então, qualquer tamanho de empresa com diversas quantidades de funcionários pode aplicar esse tipo de metodologia, esse tipo de análise de problema. Então é importante você micro e pequena empresa, ou até MEI, começar não, a entender essas metodologias e aplicar no seu dia a dia. Garanto que você vai ser aí uma empresa diferenciada. E quando a gente fala de pequena empresa ou de microempresa, é importante a gente fazer essas análises já nesse momento, porque você vai crescer, e eu tenho certeza disso. E quando você começa a crescer, começa a evoluir em questões de volume de produtividade, de atendimento a cliente, enfim, você tem que crescer espacialmente, né, estruturalmente, quando você tem essas metodologias já implantadas desde pequeno, né, desde quando você nasce, fica muito mais fácil para você crescer, fica muito mais fácil para você gerenciar os desafios que vão surgir dentro desse crescimento, dessa evolução. Então é isso, é para você que eu quero conversar hoje, é com você que eu quero conversar hoje. Micro e pequeno empreendedor ou micro e pequena empresa que tem aí, que está crescendo e que está começando ou que já começou e que pode ter, que vai ter um futuro de sucesso, mas que precisa de alguma ajuda. E essa ajuda é na solução de problemas. E quais são esses benefícios? O que a gente pode olhar para esses problemas que estão surgindo e tirar proveito deles? Como é que a gente pode identificar isso? Primeiro que eu vou falar de uma ferramenta que é muito utilizada, que é o diagrama de causa e efeito. Quando você tem ali o diagrama de causa e efeito sendo utilizado dentro das não conformidades que acontecem dentro da sua organização, você vai conseguir detalhar aonde está ou aonde estão as causas raízes ou as causas raiz deste determinado problema. Por quê? Junto com o diagrama, você vai utilizar 6 temas principais. Então, materiais, mão de obra, né, recursos, meio ambiente, enfim, você vai colocar grandes causas para aquele efeito, né? Então a gente tem um efeito. Qual que foi o efeito? Por exemplo, é, um lote produzido de cor diferente, vai. Você está produzindo uma determinada peça lá, e aí você tendo um determinado lote, em vez de sair vermelho, saiu preto. Então aquilo lá é um efeito, peças pretas, peças fora do padrão que foi estabelecido. Quais foram as causas? E aí você já de cara já vai falar assim, tem um monte de causa. E sim, vai ter uma série de causas. Mas existem dentro dessa série de causas algumas que são principais, algumas que vão ali fazer toda a diferença nessa questão de sair peças erradas. Então você vai olhar máquina, você vai olhar mão de obra, você vai olhar material, você vai olhar mobiliário, você vai olhar recurso humano e você vai olhar, de repente, procedimentos, né? São algumas grandes causas que a gente pode dizer com relação a isso. Então, quando você tem um diagrama desse implantado, você vai conseguir entender quais foram os diversos pontos qual você deve atacar. Exatamente.
Se você descobrir várias causas e elas são realmente relevantes e significantes, você vai conseguir definir uma ação para aquela causa e essa ação vai fazer toda a diferença na sua linha produtiva. E isso a gente pode se estender para o meio ambiente, para a saúde e segurança do trabalho também. Se você tem um acidente de trabalho, e você tem o efeito dele, por exemplo, uma fratura exposta, um afastamento superior a 15 dias, por determinada condição, ou por determinada condição não, né? Um afastamento por 15 dias, você vai fazer a análise desse acidente. E o diagrama vem justamente para ajudar nestas questões. Você vai entender quais são os grandes problemas e depois você vai destrinchando esses grandes problemas em pequenas subcausas. E com isso, você vai conseguir ser assertivo, ter uma ação clara para que aquilo não se repita. O objetivo de uma análise e solução de problema é fazer com que aquilo não se repita, com que aquilo não venha a acontecer novamente. E aí, para isso, você precisa de uma ferramenta consistente, você precisa de uma ferramenta que faça sentido e que seja fácil de ser aplicada, fácil de ser utilizada. Então, o diagrama de causa e efeito vem justamente para isso, para facilitar você entender quais foram as causas e adotar um plano de ação, adotar uma ação para que aquilo não se repita. E eu sempre aconselho a utilização de duas outras ferramentas junto com a aplicação do diagrama de causa e efeito, que é a tempestade de ideias, ou brainstorm, e os cinco porquês. Porque são ferramentas fáceis, simples de serem aplicadas e que você consegue chegar a realmente a causa raiz daquele problema. Como a gente tem falado e como a gente tem, que eu posso dizer aqui como maior vantagem para vocês, é que isso não venha a se repetir. Com isso, a sua gestão ou a gestão da sua organização fica uma gestão mais fluida, fica uma gestão muito mais contínua. Porque eu resolvi, entendi que existe o problema, eu analisei a causa daquele problema, eu resolvi aquele problema e não vou falar dele de novo. Vou falar de outros problemas, vou falar de outros desafios, mas aquele eu não vou precisar repetir mais. Então é uma coisa que demonstra evolução, demonstra crescimento. Resolvi, não volto mais. Se acontecer novamente, alguma coisa aí pode ter falhado na avaliação, principalmente se for muito recente. Se for um pouco mais distante, você pode ter algumas outras causas que você não conseguiu identificar anteriormente. Então, não é algo fechado, não é algo que vai ser, não, falei e está tudo resolvido, não vou voltar mais nisso. Não, principalmente porque nós temos aí pessoas trabalhando nas linhas produtivas ou pessoas trabalhando na prestação de serviço. Em algum momento essa falha pode vir a se repetir, sim. Mas é importante você ter esse histórico, entender tudo isso e realmente enxergar que aquela causa é uma causa nova e que você tem que tomar um outro direcionamento. Isso também vai te mostrar, nessa análise de solução de problemas, no diagrama de causa e efeito, especificamente, que é o que a gente está conversando hoje, vai te proporcionar uma abertura de visão sobre aquilo que você tem dentro da sua organização. Como assim, Gustavo? Olha, eu posso, de repente, pensar em um equipamento novo que eu não tinha pensado antes para inserir dentro da minha linha produtiva e que vai fazer com que o problema não se repita e eu ganhe ainda um pouco de produtividade. Uma análise e solução de problemas bem feita, eu posso reduzir, por exemplo, o meu fator acidentário previdenciário, né, que é aquilo que é o imposto referente à previdência que é pago sobre a folha de pagamento e que vai impactar de alguma forma aí nos resultados da organização. Então, se eu conseguir fazer uma análise bem feita, eu vou garantir a saúde do meu colaborador e o meu famoso FAP pode reduzir. Então, isso também já vai me trazer resultados. Eu consigo olhar para essa análise de problemas e entender como que eu vou reduzir a minha geração de resíduos. Isso é uma outra situação. Ou até, de repente, mudar o layout ou mudar o fluxo de produção e conseguir uma produção mais sustentável,
menos poluidora, mais favorável à preservação do meio ambiente. Então, todas estas questões podem ser e devem ser trazidas na discussão de uma análise de causa e efeito, para que você possa aí melhorar continuamente, que é o objetivo das empresas, né? Evoluírem, crescerem, dentro da sua existência. Então, vejam quantos benefícios você tem ao fazer uma análise de um problema, que é algo ruim que aconteceu dentro da empresa, mas que pode gerar frutos muito positivos dentro da sua produção. Principalmente para você que é pequena, micro e pequena empresa, né? Afinal de contas, isso está muito mais fácil do seu controle. E quando a gente fala de implantar isso enquanto você é pequeno, porque você gera um comportamento voltado para esta situação de análise. Você tem uma cultura voltada para esta situação de análise. Então é muito importante você, pequena, micro e pequena empresa, entender que é uma ferramenta simples, entender que é uma ferramenta fácil de ser implantada e que vai te trazer um benefício significativo, um baita de um benefício. E outra coisa importante também é que você não vai fazer isso sozinho. E quando você tem micro e pequenas empresas, com uma quantidade de funcionários menor, está todo mundo ali envolvido, está todo mundo comprometido com a empresa, não que nas empresas maiores tenham, e isso deve continuar, e é o que eu vou falar agora. Você vai ter ali o conversa com todo mundo se entendendo, todo mundo dando as suas opiniões, suas análises sobre aquele problema, e você consegue resolver. Esta cultura e este comportamento vai se estendendo, a empresa vai evoluindo e você vai mantendo isso dentro da organização. E quando você estiver num patamar, que é o que eu espero que você chegue, que você esteja e que você consiga evoluir mais ainda, isso já está enraizado. Não tem como sair da sua empresa mais. E isso é positivamente significativo para a sua empresa, porque qualquer funcionário que você contratar, qualquer pessoa que estiver ali fazendo o entendimento da linha produtiva e fazendo o entendimento da organização, da saúde, do meio ambiente, vai ter este foco de entender o problema e de propor soluções, de entender o problema, de entender as causas e buscar alternativas para que isso não se repita. Então, veja, só repetindo, né? Veja quantidade de benefícios que você tem de uma análise de causa e efeito, de uma análise de causa raiz, bem executada, bem implementada, enraizada na organização, porque isso vai trazer resultado para você. Então, se você tiver mais alguma dúvida, se você tiver algo a contribuir, coloque aqui nos comentários, coloque aqui no canal do meu canal e também, se quiser, me chame que a gente vai conversar e ver o que eu posso te ajudar. Ah, e se você não é inscrito, se inscreve no canal. Aproveita, a rede social aí que está disponível com quantidade enorme de conteúdos gratuitos para você aplicar no seu dia a dia. Inclusive, aqui na descrição tem outras redes sociais do qual eu atuo, que também tem conteúdo para você aplicar no seu dia a dia. Inclusive, lá no meu site tem cursos para você aprimorar o seu conhecimento, melhorar a sua carreira e assim você ter aí uma evolução dentro do seu ambiente profissional ou a evolução da empresa como um todo, que é o que a gente busca, crescer, ter sucesso de maneira organizada, de maneira planejada e de maneira analítica. Bom, eu fico por aqui e como sempre, né? Não se esqueça, nós estaremos juntos no próximo vídeo para fazer aquele bate-papo interessante para agregar no seu dia a dia.